Muito obrigado, irmão Demos. E agora, é um prazer estarmos aqui esta manhã, ouvirmos todos esses bons testemunhos dessas boas pessoas. E agora, temos a confiança de que Deus continuará a estar conosco e a nos abençoar. Agora, hoje à noite, entendo que é para eu falar, hoje à noite, querendo o Senhor, e pedi ao irmão Shakarian agora há pouco, disse, agora, não fique acanhado, sei que temos que sair daqui às 11 horas, perco todo o sentido de tempo quando subo aqui. Parece que o resto de nós perde. Sentimos, dizem, 2 minutos, 3 minutos. Oh, irmão Smith, o senhor sabe que é duro fazer isso em 2 ou 3 minutos. Sei como é e tenho dó de cada um, mas estamos na era do tempo onde estamos. Vamos para a eternidade, mas agora estamos no tempo. E eu disse, irmão Demos, um pouquinho antes da hora, não fique acanhado, dê um puxão no meu paletó e saberei que é hora de parar. Agora, se eu não terminar, terminarei hoje à noite, de modo que, se terminar... Bem, tem um novo texto para hoje à noite. Agora, um pouquinho antes de abrirmos o livro, falemos como autor de cabeça inclinada. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos esta manhã por esta reunião, por aquilo que já ouvimos. Se fosse para darmos a bênção agora, Senhor, sentiríamos que foi bom estar aqui. Por isso, rogo que continues, se for bom aos teus olhos, e continues a estar conosco e a nos auxiliar. E agora, nos reunimos em torno da palavra. Como nos reunimos em torno do companheirismo de um para com o outro, ouvindo os testemunhos do que tu tens feito por nós. Agora permite que vamos à palavra e que encontremos de onde tudo isto vem. Então, isso será uma confirmação do que estamos sentindo e vendo, acontecendo hoje. Concede estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, como servo dele, eu estou comprometido a uma mensagem. Eu, umas vezes, fui muito mal entendido em vezes passadas e talvez sempre seja, mas não digo coisas às vezes para ser diferente, digo para ser honesto. E gosto de dizer o que acho ser certo. Todos têm direito a essas coisas e a expressar sua opinião própria. É por isso que estou entre vocês. E o irmão Shakarian, falando a respeito dos cartões de oração, nas filas de oração, sobre ver o que o Espírito Santo... Agora, ele não disse isso a meu respeito, é a respeito do Espírito Santo, porque eu não poderia fazer essas coisas. Qualquer um sabe que eu não poderia, mas esse é o lado menor, o que você vê aqui. Deveriam estar em outros lugares, observar como ele prediz coisas que acontecem. É você que faz isso, é você quem crê em Deus. E então, se você não crer em Deus, lembre-se, ele assim diz aqui mesmo na plataforma. Se você estiver em pecado, ele assim lhe diz, e as coisas que você fez e que não deveria ter feito, ele assim lhe diz. Simplesmente não é apenas o que colocam no cartão de oração. Poderiam colocar, não diria aí que é pecador, e essa mulher estava vivendo com o marido errado, ou assim por diante. E não colocam isso no cartão de oração, mas mesmo assim o Espírito Santo capta. E assim é então agora a parte sobrenatural, amigos. E digo isto honrosamente porque não somos muitos aqui esta manhã, apenas um grupinho. Isso me maravilha a ponto de me deixar tão nervoso que às vezes tenho vontade de gritar. E quando sento no lugar, na encosta da montanha, onde passo muito tempo aí recebendo de Deus, desço e entrego às pessoas o que Ele me entregou. Eu não quero ser diferente das pessoas. Entretanto, ser honesto. Tenho que ser honesto com Deus. Veja, para com uma mensagem. E agora estamos, querendo o Senhor, estamos para sair de imediato de viagem a vários lugares no exterior dentro de alguns dias, e se essa for a vontade do Senhor, certamente solicito suas orações. Vocês são tão agradáveis, começo a falar, me esqueço totalmente da hora, como o resto de nós, mas para o irmão Shakarian, esses ministros finos aqui da plataforma, todos amigos de Jesus Cristo, e o saúdo em nome dele como um parente de vocês pela cruz, para Deus, sendo irmãos e irmãs. Quero abrir esta manhã na Escritura, no livro dos Gálatas, querendo o Senhor. Desejo ler uma Escritura. Agora, ontem à noite, ouvindo a mensagem que foi entregue pelo nosso irmão que ministrou aqui na plataforma, ele falou em línguas, Bradson, irmão Bradson, um homem muito fino. Eu ver isto com minha ignorância, minha instrução, minha falta de entendimento de palavras, e então saber
que a mensagem é verdade, e ver homens tais como o que estava naquele painel a outra noite de pé ali, que consegue atender aquele tipo intelectual. Talvez não possam fazer o que o Senhor me chamou a fazer, não possam fazer o que o Senhor os chamou a fazer, mas nós trabalhando juntos, tenho certeza que podemos entregar a mensagem se permanecermos diante de Deus. E quando ele deu um testemunho aqui ontem à noite, e o Espírito Santo falou em línguas, alguém na audiência, sempre sei que é para reverenciar isso, porque entendo pela Bíblia que esse é o Espírito de Deus trazendo alguma coisa para nós. E ele falou da chuva serôdia, chuva temporã e chuva serôdia. E isso me traz a um pensamento, que o irmão Bonham tinha acabado de me dar um pacotinho com alguns cheques dentro, dizia, esta é uma oferta de amor das pessoas. Agora, eles não deveriam ter feito isso, eu não vim aqui com esse propósito, mas me deram isso e... Claro, não tem jeito de devolver e vou levá-la, querido Senhor, procurarei levá-la nas minhas despesas e colocá-la e ir para o exterior. Porque não se encarregam dos meus gastos sem condições, o lugar para onde vou. É meio segredo porque as igrejas não querem me deixar entrar e vou como caçador porque é por conta do meu Senhor. O Senhor pôs em meu coração fazer isso e tenho que entrar meio disfarçado. Assim tem umas ideias engraçadas lá que cada um quer que eu assine o cartão de que concordo com eles no que creem e diga que este outro está errado e este grupo diz que me levarão para lá se eu disser que este grupo está errado. Está vendo? Eu não gosto disso. Tenho sempre procurado me colocar entre as pessoas, fora das organizações e seus desentendimentos e trazer aquilo que o Espírito de Deus parecia estar dizendo através dos irmãos aqui esta manhã, que não somos uma denominação, somos filhos de uma família. Agora, não há denominação Branham alguma. Há uma família Branham e não nos unimos a essa família, nascemos nessa família. E assim, é isso que eu estou procurando representar da melhor forma que sei. Agora, em Gálatas 4, 27 a 31, creio que anotei aqui, eu gostaria de ler isto como texto. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que os da que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Que o Senhor acrescente suas bênçãos agora à sua preciosa palavra. Ontem à noite, anotando umas coisas, costumava ser quando eu tinha só um culto por semana, em algum lugar, que eu conseguia lembrar essas escrituras tão claramente em minha mente, mas agora, como digo, só por brincadeira, não é minha intenção estar brincando aqui nessa plataforma, mas depois de passar dos 25, pela segunda vez, não lembro como antes, tem muitas milhas neste velho Ford e por isso não lembro. Mas enquanto consiga me movimentar, quero dar cada movimento para a glória dele, o qual me salvou. Agora vendo então esta manhã, observando, pode ser que isso pareça estranho e pode ser que para uma mente intelectual seja completamente confuso, mas é complementar para a coisa a que fui chamado. Até mesmo cada coisa pequena é um sinal para mim. Eu observo, vejo como se move. É assim que consigo a minha mensagem. Às vezes é ao observar e ver de que maneira o Espírito se move e ver que este diz, aquele diz. E você já observou muitas vezes antes de um culto de cura de pé, na plataforma, sentado observando, estou sentindo o Espírito, de que maneira ele se move. E já sei qual é o problema daquela pessoa sentada ali. Ver desse lado aqui, percebe-se antes mesmo de ir à plataforma. Às vezes, antes de eu ir
vir para a reunião, às vezes, como antes, mesmo de vir aqui para a Califórnia, sentei-me com os que estão comigo, terá certa coisa que acontecerá, isto, irá desta maneira, porque é no Espírito de Deus. Ele conheceu todas as coisas desde o começo, veja, e dessa forma ele é o Eterno. E então, notando esta manhã, o irmão Joel Rose, um amigo muito precioso, irmão de todos nós, como que ele se levantou e leu aquele salmo, veja como isso se encaixou, como ele disse, quero ver que tipo de semente encontra-se em você. Ontem à noite o Espírito falou e disse, e a respeito das chuvas temporâneas serôdia, ambas sendo derramadas nos últimos dias, e esta manhã a semente que encontra-se em você. Veja o Espírito falando, observe como ele fez através desses ministros, e assim por diante, esta manhã, portanto, toma este assunto, a semente não arderá com a palha. Esse é um tema muito estranho, mas a semente não arderá com a palha. E tirando minhas conclusões disso, o meu tema, melhor dizendo, de Gálatas 4, 27 e 3. Paulo aqui, naturalmente, está falando da semente literal dos 2 filhos de Abraão. Agora, quero usar isso de forma que vocês com certeza não falhem entender. Se eu passar da hora, darei continuidade hoje à noite. E quero ensinar como se fosse uma lição de escola dominical para que tenham melhor entendimento. E alguns de vocês são homens mais competentes de fazer isso do que eu. Não sou teólogo de modo algum, assim que se você discordar de mim quanto a isso, simplesmente sinta-se como eu senti ontem à noite quando uma estimada irmã aqui me fez uma torta de cereja no meu quarto no hotel. Esta manhã encontrei uma semente, mas mesmo assim continuei a comer a torta. Coloquei de lado a semente. Por isso, o que você não crer a respeito disso, coloque de lado. Simplesmente continue a comer o que você acha estar certo. Agora, Paulo está falando dos 2 filhos de Abraão, que um deles foi com Sara e o outro foi com Agar. Agora encontramos aqui e entendemos que através das Escrituras, que Deus nunca é representado em 2, é em 3. Sempre em 3. Deus é aperfeiçoado. A matemática da Bíblia funciona perfeitamente. Deus é aperfeiçoado em 3, adorado em 7 e assim por diante. Veja, então encontramos que a matemática da Bíblia nunca falha. E temos aqui 2 filhos de Abraão. E, no entanto, somente podemos ser herdeiros uma vez que sejamos um desses filhos ou um filho de Abraão. Pois estando nós mortos em Cristo, tornamos-nos semente de Abraão e herdamos com ele conforme a promessa. Portanto, Abraão deve ter um outro filho. Agora sabemos que seu primeiro filho foi com Agar e encontramos que seu segundo filho foi com Sara. Mas ele teve um terceiro filho, o qual foi Jesus. Agora, isso pode parecer estranho, mas é isso que vamos procurar explicar. Como eu disse, Deus se representa sempre em perfeição em 3. E deixei claro perante todos agora, e principalmente aos seus teólogos, que estas coisas são apenas da maneira que entendo isso, da maneira que isso vem a mim. Como no princípio Deus habitava só, porque ele era o Eterno, nem era Deus. Deus é um objeto de adoração e o Logos, como chamamos isso, a palavra que saiu de Deus, isso... Qualquer um sabe que esse era o anjo do Senhor ou a palavra do Senhor que seguiu os israelitas pelo deserto, o anjo do concerto, o Logos que saiu de Deus. Então, esse Logos tornou-se carne e habitou entre nós. Agora, estamos em São João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E agora, como ele entregou sua vida por nós, então seu Espírito volta sobre nós. Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Veja, esse é Deus o tempo todo, Deus se manifestando, atuando ele mesmo no decorrer das várias eras. Por isso, esses 3, de Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo Deus atuando em 3 atributos. E hoje somos a própria igreja, um atributo do pensamento de Deus antes da fundação do mundo de ter uma igreja. Por isso, aqueles que estão em Cristo, estavam em Cristo no princípio, que eram seus pensamentos, e seus pensamentos são seus atributos. Aqui a semente começa na promessa, e aqui Abraão
duvidou um pouquinho por Ismael e quero mostrar-lhe os 3 estágios dessa semente de que vamos falar, a qual não herda com a casca. Agora encontramos que, no princípio aqui, que Deus deu a Abraão a promessa, ele deu a promessa a Adão primeiro. E isso foi o conserto, tinha condições. Se não fizer isto, se fizer isto. Mas quando ele a deu a Abraão, foi incondicional. Já fiz isso. O que ele fez foi incondicional, ele deu a Abraão. Agora, e através disso de Abraão ter a promessa, portanto, temos que ser semente de Abraão. Não foi apenas para Abraão, mas para a sua semente depois dele. Agora, se notar, não foi sementes depois dele, mas semente depois dele. Agora encontramos que a promessa, duvidando Sara dela um pouquinho, e Sara disse para Abraão tomar esta Agar, a jovem egípcia, como esposa. E dessa maneira é que Deus levantaria esta semente prometida. Agora veja você, daquilo que eu disse ontem à noite, qualquer movimento saindo daquele plano original de Deus desequilibra o negócio todo. Não podemos nos mover daquela palavra original, ela tem... Falamos sobre isso ontem à noite, ou anteontem à noite, melhor dizendo, sobre Balaão. Ele recebeu a resposta de Deus direta e clara, não vá. Mas ele tem a vontade permissiva e você pode operar nisso se desejar e Deus honrará. Mas mesmo assim, não é a perfeita vontade de Deus. E deveríamos nos empenhar para estarmos nisso, a sua perfeita vontade, não a sua permissiva. O reino de Deus, qual está na terra hoje, nunca poderá ser formado justamente em vontade permissiva. Tem que regressar à sua perfeita vontade. Agora vemos aqui que Sara, depois de Deus ter dito a Abraão que o filho nasceria através de Sara, que a abençoaria o mundo. Agora, Sara duvidou, e quero que você note que não chegou a vir através de Abraão, mas através de Sara, a mulher. E ela duvidou, e disse, tome Agar. E Abraão não queria fazer isso, mas Deus lhe disse para ir fazer mesmo assim. Então, ele o fez. Duvidou um pouquinho. Agora, Isaac, sendo o livre e da mulher com a promessa, não podia ser herdeiro com Ismael, a escrava, em dúvida. É isso que Paulo estava tentando dizer aqui. Veja, onde uma coisa é duvidada e traz certa coisa de Deus, certa ordem de Deus, mas não herdará com a ordem original de Deus. Entendem? Veja, não pode herdar. Agora é por isso que tão fortemente estou hoje. E achei que esta seria uma boa ocasião, porque não sei quanto tempo mais estaremos juntos e talvez eu pudesse, de alguma maneira, Deus me ajudaria a mostrar-lhe o motivo de eu tão firmemente denunciar religião organizada. Veja, isso não pode herdar com o programa original de Deus, porque a organização não é de Deus, é do homem. A primeira igreja que chegou a ser organizada em todo o mundo foi a Igreja Católica Romana em Nicéia, Roma. Apocalipse 17 disse, ela era uma prostituta, todas as suas filhas meretrizes. E uma prostituta é uma mulher que não vive fiel ao seu marido, e uma meretriz é a mesma coisa. Mas veja você, mesmo assim, ela se tornou uma igreja. É um sistema organizado e separa os irmãos. Tentamos organizar todas as igrejas juntas. Não funcionará, nunca funcionou, não funcionará nunca. O Concílio Mundial de Igrejas estão fora do programa de Deus. Agora você diz, quem é você? Um camarada que encontra seis sem mesmo instrução gerencial, não diferença alguma. A instrução que for não é sobre minha instrução que eu estou tentando falar, é sobre a palavra de Deus que eu estou tentando falar. Veja, e estas vindicações que você vê no ministério, não sou eu. É Deus tentando trazer isso a você, que é a verdade. Teria Deus algo a ver com uma mentira? Então, longe esteja de mim servir um Deus que abençoaria uma mentira.
É a verdade que ele abençoou, a verdade que ele honrou. Agora, Ismael não podia herdar com Isaac, porque um foi um pouquinho com dúvida, só um pouquinho com dúvida. Era um filho, ainda assim, semente de Abraão, mas não o perfeito modo de Deus para isso, Ismael. Agora eu poderia ficar nisso muito tempo, mas estou esperando que o Espírito Santo transmita isso a você da maneira que deveria ser. Agora, se Ismael e Isaac, não podiam herdar juntos por causa do plano original de Deus ser substituído por um plano permissivo de Deus, uma maneira permissiva que Deus sim abençoou, tampouco pode a igreja espiritual hoje herdar com a denominação. Os denominacionais, Deus os abençoou, como fez com Ismael, mas os espirituais não herdarão com os outros. Isso mesmo, haverá, saindo da igreja, denominação, assim chamada igreja natural, sairá uma noiva de Cristo, a eleita. Agora aí o que me incomoda nesta hora é saber que vemos todas estas denominações entrando nisto, que sabemos será o que chamamos de chuva serôdia ou derramamento do Espírito. Você se dá conta que Jesus disse que quando isso acontecesse seria o fim? Quando a virgem louca e a virgem sábia não herdaram juntas, pois quando a virgem louca, ela era virgem, só que com falta de azeite, mas quando ela veio comprar azeite, foi nessa hora que o noivo veio. E ela foi deixada enquanto estava tentando comprar azeite. Entende? Quero que isso penetre muito bem. Agora, com certeza não terei que ir adiante com esse assunto. Agora, tampouco pode o espiritual e o natural herdarem juntos. É por isso que o arrebatamento, a noiva, a virgem sábia, o que foi chamado para sair, o pré-ordenado, o eleito. Ora, vocês homens de negócio, não administrariam seu escritório como algumas dessas que tentam pensar que Deus administra o seu programa casualmente? Deus sabia antes da fundação do mundo quem seria salvo e quem não. Por predestinação, presciência, ele viu cada membro, pôs cada nome no livro da vida do Cordeiro, antes mesmo que a igreja começasse. Jesus veio para buscar e salvar aquele que estava nesse livro. Ele comprou o livro da redenção. Estava perdido, ele nos redimiu. Todos os nomes que estavam nesse livro foram redimidos quando ele nos redimiu. Então, como tenho dito muitas vezes, você reconhece isso. É por isso que vocês estão aqui esta manhã. Estão saindo de todas essas organizações. Tem alguma coisa puxando vocês, como era o meu pequeno pensamento sobre a águia que nasceu debaixo da galinha. Você se dá conta que tem alguma coisa diferente. A igreja não tinha uma que satisfizesse, mas você ouviu uma outra coisa que foi um clamor. Você se deu conta que nasceu para isso, você é parte disso, você se encaixa nisso como uma luva numa mão. E é por isso que estamos reunidos aqui esta manhã, porque, como minha envelhecida mãe do sul costumava dizer, cada qual com seu igual, porque vocês têm coisas em comum. Corvos e pombas não têm nada em comum. A dieta deles é diferente, ainda que uma pomba pudesse sair da casca debaixo de um corvo. Isso mesmo, depende do que for a princípio. Agora, e nisso, embora a pomba tivesse que receber cuidado por um tempo daquele corvo, mas, finalmente, ela encontraria seu companheiro. É isso que a igreja está fazendo hoje, pois Jesus é a palavra. E ele é o noivo, e a noiva é a parte do noivo.
Portanto, a palavra que é para ser cumprida hoje é a mesma parte da palavra que foi cumprida no dia dele. É a mesma palavra, a mesma experiência, a mesma vida. Pois quando Deus separou Adão, ele era os dois. Encontramos que, para começar, Adão era espírito. Ele fez o homem à sua própria imagem, criou ele macho e fêmea. Então, Gênesis 2 e adiante, ele criou o homem do pó da terra. O homem foi criado à imagem de Deus. Deus é um espírito, por isso ele é um homem espírito. Então, quando ele se tornou homem carne animal na terra, ele está mostrando, retratando aqui a noiva. Ele não pegou e fez outro ser, mas tomou parte de Adão. A criação original. Tomou dele uma costela do seu lado e tirou o espírito feminino de Adão, deixou o espírito masculino aí e o colocou na parte feminina. Portanto, parte do seu espírito, parte do seu corpo, carne da sua carne, osso do seu osso, palavra da sua palavra, vida da sua vida. E é assim que a noiva é com relação a Cristo. É por isso que o arrebatamento da semente real tem que vir primeiro. E o resto dos mortos vive não por 1000 anos, então foram trazidos ao juízo do trono branco. Veja, não existe juízo para a semente real ou a semente predestinada de Abraão. Agora, se você tomar São João 5,24, ouça: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Agora, como seria isso tão diferente de muitas teologias nossas? Agora, eu poderia sair por aqui e dizer para um bêbado: você crê? Claro. Um homem com uma mulher de um outro, você crê? Claro. Você estava na reunião ontem à noite para ouvir a palavra? Claro. Crê? Claro. Ele está dizendo isso por dizer. Mas a interpretação original desta palavra, aquele que entende a minha palavra e crê naquele que me enviou. Aquele que entende, isto é, aquele a quem é manifestada. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todo o que meu Pai me deu virá. Minhas ovelhas, minhas pombas, ouvem a minha voz. Não seguirão um desconhecido. E qual é a voz de Deus? É a palavra de Deus. O que é a voz de alguém a não ser a sua palavra? É a palavra de Deus. Eles ouvirão a palavra de Deus. A semente natural, portanto, foi apenas um portador. Através de Ismael primeiro, Isaac segundo, então até chegar na semente. Justamente como o talo, o pendão e a casca do milho. Agora, aqui, os 3 estágios da semente nos mostram o verdadeiro quadro que quero que você note comigo esta manhã. Estamos vendo aqui, e sendo sem instrução, tenho que tomar as coisas naturais que vejo para tipificar as coisas espirituais que me são dadas a conhecer, porque eu não poderia fazer sentido a vocês em gramática alguma. E de qualquer forma, Deus sempre tipifica o espiritual através do natural. E se não houvesse a Bíblia, ainda assim, eu saberia que cristianismo é certo, porque a terra toda gira sobre morte, sepultamento e ressurreição. A natureza efetua morte, sepultamento e ressurreição. Veja a seiva que sai da árvore, como que traz a folha, o fruto, cai, volta para a terra, para o inverno, frio debaixo do solo, sobe novamente na primavera com nova vida, todo ano testificando que há uma vida, há uma morte, há uma ressurreição. O sol nasce de manhã, um bebezinho acabou de nascer, muito fraco. Às 7 ou 8 horas começa a ir à escola, às 10 ou 11 horas termina a faculdade. Está brilhando em sua força, de mais ou menos 11 até mais ou menos 3. Então começa a enfraquecer. Ao entardecer decai, fica fraco, homem velho. Esse é o fim dele, morre. Não, levanta-se outra vez na manhã seguinte. Está vendo? Toda a natureza, a sua Bíblia de fato verdadeira, que testifica com esta Bíblia. E é isso que estou tentando mostrar-lhe esta manhã, através da natureza, que você verá a palavra de Deus moldada à palavra de Deus, porque a natureza é a formação de Deus. Como a ciência encontra uma mecânica e as leis da natureza, mas não sabem o que é essa natureza. Não conhecem a vida da natureza. É Deus. Por isso, a mecânica sem a dinâmica não adianta. Agora, o talo
o pendão e a casca. Note, Agar aqui representou o talo que foi a primeira vida que teve início na promessa. Sara representa o pendão ou o pólen que vem no pendão. Maria, a Virgem, representava e produziu a verdadeira semente espiritual para trazer o talo de fato verdadeiro. Agar e Sara, ambas foram pelo sexo. Mas Maria, a Virgem, foi pelo poder da palavra prometida de Deus por nascimento virginal. Ela produziu a semente genuína, o talo. Agar, a segunda esposa, por dúvida da promessa, operando através de uma dúvida, um pouquinho. Só espero que Deus nos ajude. Eu não quero tanto que vocês vejam isso. Você não pode duvidar um pouquinho qualquer parte dela. Você tem que tomá-la justamente como ela é. Não precisa de interpretação. A Bíblia diz que a palavra de Deus não é de interpretação própria. Deus não precisa nenhuma das nossas escolas interpretar a sua palavra. Quando Ele a vindica e a torna viva, essa é a interpretação dela. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Isso não precisa ser interpretado. Quando Ele disse, uma virgem conceberá, ela concebeu. Não precisa ser interpretado. Não precisamos de tudo isto, seus seminários e coisas que pegam os homens. Ora, nós temos a interpretação, nós temos a interpretação. O próprio Deus interpreta a sua própria palavra, Ele não precisa de ninguém interpretar por Ele. Ele disse, acontecerá e acontece. Ele disse que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito, derramou. Não me importa o que as denominações dissessem, mesmo assim Ele fez isso porque Ele disse que faria. Por isso, ela não precisa de interpretação, pois Deus faz a sua própria interpretação e essas coisas que você vê, isso lhe parece ser misterioso agora. Se vocês se lembram, o ministério de vocês pentecostais, 30 ou 40 anos lá atrás do passado, foi justamente tão misterioso para a igreja metodista e a batista quanto isso é para vocês hoje. Mas agora encontrem isso na palavra. Estou tentando mostrar para vocês como vocês tentaram mostrar para eles. E então, se Deus virar e disser que isso é assim na palavra, então confirmar que é assim, essa é a interpretação do próprio Deus. Não precisa ninguém interpretar para você. Agora, Agar, por um pouquinho. Lembre-se, você não pode tirar uma palavra daí. Jesus disse em Apocalipse, no encerramento do livro, e no princípio do livro, Cristo disse, qualquer que tirar uma parte daquela palavra, apenas uma palavra mal interpretada causou toda a doença, morte que já tivemos. Bem, se Deus, o qual é santo, olhou para baixo e todo este caos foi causado por apenas mal interpretar um pouquinho da palavra, e qualquer coisinha contra essa suprema palavra causou todo este caos e o sofrimento, o sangramento e morte do seu próprio filho para reconciliar consigo esta coisa horrível. Como vamos nos envolver com qualquer coisa menos do que guardar a palavra toda? Bem, você diz, irmão Branham, isso foi em Gênesis. Eu senti isso. Veja, mas deixe-me dizer-lhe, Apocalipse, essa é a última parte do livro. Qualquer que tirar uma palavra do livro desta profecia ou acrescentar uma palavra a ele, a sua parte será tirada do livro da vida. Jesus disse, no meio do livro, aí estão as suas 3 testemunhas novamente. Gênesis, o Novo Testamento e o dia de hoje. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bem, ele não quis dizer isso. Ele estava falando com pessoas que eram teólogos, aos de destaque. Aqueles sacerdotes, os pais deles tinham que ser sacerdotes. Tomar uma palavra dela em sentido errado era absolutamente uma pena de morte. Tinham que ser apedrejados por errar uma palavra, mas tinham a interpretação errada dela. No entanto, quando a própria palavra, quando Deus promete enviar o Messias e a enviou no próprio pano em que ele prometeu que viria, eles tinham um pano diferente para nele ela ser envolvida. Deixe-me dizer isso, assim é hoje, que eles não a entendem.
não é no pano do denominacionalismo ou intelectualidade. É no pano do poder e da ressurreição e da manifestação do Cristo ressurreto. Da maneira que Deus a prometeu, e não no pano dos pensamentos das pessoas a respeito dela. Agora, Agar, por uma pequenina diferença, através da mulher, não através de Abraão, veja lá. Abraão não queria fazer isso, mas Deus permitiu-lhe fazer, porque ele, da mesma forma, ele deixou Balaão seguir adiante. Agora note, por discordar um pouquinho dela, ela deu à luz Ismael, que foi um homem desenfreado, nunca conquistado. Ele vivia pelo seu arco. Era um homem desenfreado, ainda é hoje. Agora Sara, o pendão, o pólen. Sara, a verdadeira esposa da promessa, deu à luz um homem benigno. Em troca, produziu uma nação prometida. Mas Maria, sem sexo, mas através de uma promessa. Justamente como Abraão recebeu a promessa de Deus, a palavra de Deus, mas creu na promessa. Eis aqui a serva do Senhor, veja, produziu não um talo, mas a semente original. Pois ele era a palavra que Abraão creu e que Maria creu. Agora Maria não era a semente. Ela era apenas a casca, através da semente. As outras duas foram portadores de vida, apenas a semente natural. Maria não era a semente, ela própria. Mas como fé na palavra de Deus trouxe uma imagem mais real da palavra, porque ele era a palavra. Mas como a casca de um trigo, um grão de trigo, a casca contém o trigo dentro dela e o protege até que ele consiga ou esteja maduro para seguir sozinho. Está vendo? Então foi a própria semente que a deixou. Justamente como a semente estava em seu ventre, ela não era semente, ela não produziu a semente, Deus é a semente. Agora, o sangue, então, muitas pessoas acham que foi por sangue judeu que fomos salvos. E alguns disseram, bem, temos direito através dos gentios por causa de Raabe, a prostituta, e Ruth, a moabita, assim por diante, eram gentias. De maneira nenhuma você tem direito disso, nenhum dos dois. Ele não era nem judeu nem gentio, ele era Deus, o Logos. A palavra que saiu de Deus, quando ele começou a pairar sobre a terra e produziu vida marítima, quando o Espírito de Deus, o Logos, a palavra que Deus disse, haja, e lá se foi o Logos, que é a palavra. E a palavra começou porque tudo isso estava no Logos, a palavra de Deus toda, a Bíblia toda, para cada era. E como o Logos começou a respirar sobre a terra, a vida marítima surgiu e desenvolvendo a vida dos pássaros, continuando até a vida animal, e finalmente surgiu algo na representação, ou parecia aquilo que estava passando, pairando sobre isso, Deus, um homem na própria imagem de Deus. Aquele homem caiu, como a semente tem que cair, e então Deus começou a pairar sobre isso depois da queda. Ele levantou um Enoque, ele levantou um Elias, ele levantou um Moisés, ele levantou profeta após profeta, tentando restaurar aquela imagem novamente, e finalmente, sobre a terra, veio a genuína imagem do próprio Deus novamente, que foi Deus. O Logos feito carne habitou entre nós. Agora, aquele mesmo Logos tem uma parte. Ele tem uma noiva. E o mesmo Logos, esta palavra que não pode ser modificada, está pairando sobre as igrejas hoje, tentando trazer de volta a palavra à sua manifestação integral. O que os profetas foram portadores daquela semente. As denominações da igreja têm sido portadoras daquela semente agora. Agora note rapidamente, mas como a casca abraça, contém a semente agora.
Depois a deixa. Jesus era Deus. Ele era. Seu pai foi o grande Logos ele mesmo. E ele não podia derramá-lo todo em Moisés, pois ele era um profeta, e a palavra do Senhor sempre, nunca falha, vem ao profeta. Não há nenhum lugar, nenhum tempo na Bíblia, ou desde a Bíblia, que a correta interpretação da palavra veio a um teólogo. Não está nas Escrituras. Nunca os fariseus, os saduceus, e nunca Deus levantou um profeta dentre qualquer um deles, e nem o fez nesses últimos dias. Tão breve se levantavam, todos se reuniam, formavam uma organização, morria. Mas foi com um propósito que ele fez isso. Tentaremos explicar, Deus nos ajudando. Note, veja aqui quão parecida ela, a igreja. A semente agora chega a parecer-se com a própria semente. Agora note, você que quando a semente desce ao chão, é a semente original. Quando brota, produz uma vida. Mas o que a vida de uma semente de trigo faz? Ela não produz o mesmo talo de trigo naquele mesmo momento, ou o mesmo grão de trigo. É a vida do trigo, mas está num estágio portador. E essa foi a primeira reforma, quando Lutero saiu da escuridão do caos. Ela tinha que morrer. Tantas vezes as pessoas se compadecem. Eu li um livro não faz muito tempo sobre o Deus silencioso, apresentado por alguns desses modernos filósofos que tentam afastar você de Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus e o plano de Deus, você pode ser facilmente abalado. Mas quando você vê o plano de Deus, o seu programa, então, pela fé, você sabe que é Deus, e Deus se identificando, fazendo justamente o que ele fez em outros tempos, andando, provando. É por essa razão que Moisés não podia ser abalado. Ele falou face a face com Deus, e Deus lhe disse: eu sou aquele que estava com Abraão lá no passado, eu sou aquele que fez essa promessa, estarei contigo. Como você vai deter esse homem, então? Como o profeta no passado disse, quando o leão brame, quem pode não temer? E falou Deus, quem pode não profetizar? Quando vemos as coisas que Deus prometeu nesta hora, vemos desvendarem-se. Como pode você ficar quieto quando você vê que essa é a maneira dele? O que ele disse que aconteceria? Ver todas as coisas misteriosas, mas esse é exatamente o modo que Deus disse que aconteceria. Agora note, ela, a portadora, agora Agar, veio como um talo. E então veio o pólen. E então veio a casca. E então veio a semente. Agora observe esses portadores. Quero que primeiro observem. Agora o talo de modo nenhum se parece com a semente. Mas a vida que estava na semente está no talo. Isso foi Lutero. Agora o pequeno talo tem muitas folhas. Saiu de Lutero para Zwingli e adiante para Calvino e muitos outros. Agora note, então, mudou de posição. Observe a natureza agora formando de acordo com a palavra de Deus, como o sol, morte, sepultamento e ressurreição. Então veio o pólen. Isso foi Wesley. E através daí houveram muitos pólens pequeninos pendurados nisso, que era, na realidade, pareciam muito mais com a semente do que aquela folha no trigo ou milho. Parecia muito mais com ela porque Wesley, com a segunda palavra de Deus, levantando a igreja dele, passou pela santificação. Essa foi a sua mensagem. Muito bem. Então, depois de um tempo, isso desceu e foi para o talo de novo e produziu uma espiga de milho. Mas antes dessa espiga ter início, houve uma casca, cobertura, palha. E qualquer cultivador de trigo, cultivador de milho, se você procurar aí pegar aquela espiga de milho ou aquela espiga de trigo, você vai pensar que aquela primeira coisinha pequena é aquele grão de trigo. Mas agora, aí está a era pentecostal. Agora você não pode
Qualquer teólogo, qualquer historiador, melhor dizendo, sabe que essas são as eras, da forma que vem. Tome o livro de Apocalipse, as eras da igreja, e veja se não é exatamente assim que se desenrolam. Agora, de Wesley vieram os peregrinos de santidade, nazarenos, todas aquelas igrejinhas de santidade muito mais próximas da palavra do que a reforma luterana. Mas veja você, quando Lutero organizou, deu início àquelas folhas, e quando isto veio, o Espírito todo deixou aquela igreja luterana, todos com exceção só do denominacional, e os crentes verdadeiros, de fato, foram para a santificação. E então, quando a santificação mudou, os peregrinos da santidade, e assim por diante, todas as organizações de santidade, nazarenos, assim por diante, ele se mudou daí, direto para esta era pentecostal. E veja esse grãozinho agora de trigo, ele se parece 1 milhão de vezes mais com o trigo original que desceu à terra, do que o talo ou o pólen. Mas se você sentar, colocá-lo debaixo da lente e abrir aquelas casquinhas, elas também são apenas portadoras. O grão ainda não teve início, é um pequenino olho bem na parte de trás com o microscópio, pode-se ver aquela pequena ponta como ponta de alfinete, aí vem a semente. Esta casca aqui, que se parece exatamente com a coisa real, não é a coisa real, é apenas um ventre, como o ventre de Maria. Maria não era semente, na representação aqui do talo. Ela foi apenas uma portadora dela, como o resto, mas sendo chamada e escolhida primeiro pelo próprio Deus para esse propósito. Pareceu mais como o que os nossos amigos católicos pensaram que ela foi a mãe de Deus. Não, ela não foi a mãe de Deus. Tampouco foi ela a semente de Deus. A mulher produz o óvulo. Deus produz a vida. A hemoglobina, o sangue, está no sexo masculino. Uma galinha pode botar um ovo ou um passarinho na primavera, faz seu ninho, mas se aquele pássaro fêmea não esteve com o pássaro macho, não vingará. Está morto, apodrecerá no ninho mesmo. Como eu muitas vezes disse, esse é o problema das igrejas hoje, que estão apodrecendo no ninho mesmo, chamadas metodistas, batistas, pentecostais, assim por diante. Se não estiverem em contato com a palavra, ela mesma apodrece no ninho mesmo em sua organização. Agora alguns deles dizem então que o protestante mais ou menos crê que foi Maria que produziu o óvulo. Se fosse assim, veja o que você faz, Jeová, Deus, fazer. O óvulo não pode ser produzido sem sensação. De modo que, veja você, Deus fez tanto o óvulo como o germe, criou ambos no ventre de Maria. E aquele homem não foi outra coisa a não ser o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, não apenas um bom homem, um profeta, ele foi um bom homem, profeta, não um professor, um teólogo. Ele pode ter sido tudo isso, foi tudo em todos, mas acima de tudo foi o próprio Deus. A Bíblia diz que somos salvos pelo sangue de Deus. O próprio Deus. Não uma terceira pessoa e uma segunda pessoa. A pessoa, o próprio Deus. Grande Jeová fez sombra sobre Maria e o Criador e criou tanto a célula de sangue, a vida, como também o óvulo. Se você puder conseguir fazer um judeu ver isso, ele saberá quem é o Messias. Quando aquele John Ryan foi curado lá em Benton Harbor, esteve cego por 40 anos. Aquele rabi me perguntou, eu estive em entrevista com ele e disse, não se pode cortar Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu? Eu disse, alguns fazem isso, mas nós não cortamos Deus em 3 pedaços. O senhor crê nos profetas? Certamente, creio nos profetas. Ele disse, eu disse, de quem Isaías falou? Isaías 9:6, um menino nos nasceu. Ele disse, ora, foi o Messias. Eu disse, que parentesco terá o Messias com Deus? Isso resolve o assunto, eu disse agora. Ele disse, ele será Deus. Eu disse, exatamente certo. Seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. É aí onde a unidade errou. É aí onde a Trindade errou. Ambos os lados da estrada, mas o meio adequado fica bem entre os dois.
Se Deus pudesse ser seu próprio pai, se Jesus foi seu próprio pai, ele não poderia ser. E se ele tivesse outro pai além de Deus, e a Bíblia disse que o Espírito Santo foi seu pai, e se são dois espíritos diferentes, ele foi um filho ilegítimo. Isso mesmo. Qual dos dois foi o pai dele, Deus ou o Espírito Santo? Você diz um e observe quão envergonhado vai ficar. Deus foi seu pai, está certo? Mateus 1,18 ele disse: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora, quem é o pai dele? Veja. Está vendo o que quero dizer? Note. José, seu marido, como era justo, a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Desse modo, eis que, projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber em tuas a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do... Pensei que eles disseram Deus Pai foi o pai dele. Oh, teólogos, onde está seu entendimento? Note, haverá luz ao entardecer. A verdadeira semente veio de Maria, mas não foi a semente dela. Foi a promessa de Deus que ela disse: eis aqui a serva do Senhor. As portadoras de vida eram mulheres. E agora Maria, a semente, muito mais parecida. Agar teve que recebê-la de um modo pervertido. Sara, duvidando do negócio, trouxe apenas uma semente natural, desejo sexual. Mas Maria, sem absolutamente qualquer sexo, creu na palavra e a palavra se fez carne. Mas note, Maria, estando tão próxima, ela teve a semente em seu ventre e pareceu ser a semente dela, e assim foi com os pentecostais. Vou atingir o alvo. Mas lembre-se, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 24, nos últimos dias, os dois espíritos, não nos dias iniciais, veja lá, nos últimos tempos, os dois espíritos seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio escolhido, se possível fora. Espírito pentecostal, exatamente como o real, tão perfeito que enganaria o próprio escolhido, se possível fora. Agora, essas não são palavras minhas, isso é o que ele disse. Agora, depois de um tempo, talvez você tome entendimento do que eu estou tentando dizer. Agora, aquela semente certamente parecia mais, aquela casca parecia mais com a semente, até mais do que o pólen, é mais do que o talo, mas esses foram apenas portadores da semente. Veja, Lutero organizou, o talo morreu. Wesley organizou, o pólen morreu. Pentecostes organizou, a vida morreu. E agora vem a semente, não se pode ir além da semente. Note, no decorrer de todos os anos, quando um grande movimento surge, de imediato vem uma organização atrás, cerca de 3 anos, é mais ou menos o tempo que dura, então organizam, formam uma organização. Muitos têm que surgir disso, como muitos de Lutero, folhas, muitos do pólen, Wesley, e as folhas pentecostais brotando, unidade, duidade, trindade, unidade em 4, unidade em 5, oh, misericórdia, está vendo? Mas note, 20 anos de Jesus Cristo manifestado. Nenhuma organização tem surgido e nenhuma surgirá. Morrerá como todo movimento da chuva serôdia e tudo mais. Este é o fim do tempo. A semente não herdará com a casca, nem mais um pouco do que Ismael herdando com Isaac. Está vendo aqui quão parecida ela está, parecida com o suficiente para enganar? Lutero, o talo, Wesley, o pendão, Maria, a casca, ou o ventre, ou o Pentecostes. Como poderia eu entrar aqui mesmo nessa casca e mostrar-lhe no decorrer da era, nunca foi tão parecido como se parece agora. Tudo é igreja, a igreja. Veja, ela
E note, foi ela, no princípio, que duvidou da promessa original. Não foi Deus que retirou sua palavra. Deus não está retirando sua palavra hoje, Ele está confirmando sua palavra original. Mas Sara disse, talvez porventura estamos esperando. Esse é o problema com as pessoas hoje. Estão tentando subir em uma coisa que não sabem no que estão subindo. Como vão fazer isso a menos que saibam o que estão fazendo? Vocês estão andando com os olhos vendados? Tentando subir em uma coisa que não sabem o que estão fazendo? Cairão! Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Jesus fez essa citação. Mas agora, encontramos-nos no tempo da semente. Agora a semente conterá o quê? Apoio, cooperará com a semente, contendo-a. Ela foi colocada ali com esse propósito para contê-la. Porque como o sol nasce no princípio da primavera, sobre o trigo observa a natureza toda no decorrer da estação girar, tudo girar perfeitamente certo com Deus. Agora, quando aquele sol quente começa a brilhar na semente, ela brota. Mas o mundo tem que estar numa certa posição para fazer aquela semente surgir da terra. Tem que dar a volta nessa direção e chegar em certa posição para fazer aquela semente brotar. Teve que vir dessa maneira para levantá-la na era obscura. Algumas pessoas, este crítico que eu disse haver escrito o livro Um Deus Silencioso, ele disse, no decorrer de todas as eras, aqueles mártires coitados morreram, aqueles cristãos e Deus sentado no céu como se ele nem estivesse preocupado. Ora, coitado desse homem analfabeto, cego espiritual, se ao menos seus olhos estivessem abertos. Não sabe você que a semente tem que jazer na terra para morrer e apodrecer antes que possa produzir novamente? E a igreja de Pentecostes morreu através da igreja católica primitiva. E ela simplesmente veio em forma de talo. Mas você está vendo como ela está tomando forma parecida, cada uma através da era luterana, de Wesley e pentecostal, entendem? Agora, ela tem que voltar direto àquele ministério original que ele teve aqui na Terra, porque é a noiva. Eles são um. Agora, ele prometeu nos últimos dias como que essas coisas aconteceriam. E as vemos acontecendo como todas as promessas. Malaquias 4, São Lucas 17 e 30. Oh, quantas escrituras mais. Seria sem fim. Oh, vou ter que parar porque é tarde, sim. Muito bem, vocês perguntem a eles, vejam se podem conseguir. Perguntem a eles, vejam. Então, venham me contar. Agora, só um minuto. Quero tanto transmitir isto. Quero tanto que vocês vejam isso. Vejam. Jesus, notem. Vejam, a noiva. Mesmo assim, encontramos que nesta era em que estamos agora vivendo, veja que o ventre, a organização pentecostal parecia ser exatamente uma coisa real. Mas você se deu conta que Apocalipse 17 chamou a Igreja Católica Romana a primeira organização de meretriz? Quantos sabem que isso é verdade? Quantos sabem que ela foi a mãe de prostitutas? O que é mulher imoral? Agora, ele disse que esta mulher era a igreja. O que é meretriz? É uma mulher que é infiel ao seu voto matrimonial. O que é uma prostituta? A mesma coisa, a mesma palavra. Agora, ela deu à luz que tipo de nascimento? Não uma palavra, mas um nascimento organizacional. Aqui estão a Metodista, Batista e as Pentecostais. E todas elas saíram com os hábitos de sua mãe. Qualquer mulher baixa da Califórnia pode dar à luz uma menina virgem, e é por isso que a primeira mensagem veio, mas quando a verdade foi apresentada, a era de Lutero, de santificação, ela não conseguiu suportá-la. Quando o batismo do Espírito Santo foi permitido, apresentado aos metodistas, eles não conseguiram suportá-la. E agora, quando o tempo da semente produziu um Pentecostes, não consegue suportá-la? Organizou-se. Mas tem sido um portador da semente. Veja. Amém. Agora, grato ao Senhor por isso, a palavra, a simplicidade da palavra que foi dita. Veja, é simples, justamente como observar o milho crescer.
Não tem que ser uma grande interpretação teológica, apenas observe, ele está bem por perto de você o tempo todo. Tem que parar, sentir o puxãozinho e pedir que fizesse isso, temos que encarar. Agora, irmão, apenas esta observação, então iremos. Veja, agora a casca, o talo e assim por diante, são apenas portadores da palavra. Eles tiveram parte da palavra, veja, até que decaíram, justificação, santificação, restauração dos dons nos pentecostais. Mas agora note, justamente como foi Ismael, Isaac, veja, e então a Jesus. Veja, um foi pervertido, um foi o original, e aqui vem a própria semente, está vendo? Agora a igreja veio dessa mesma coisa bem de volta, como uma flor ou qualquer outra coisa. Ela bebe, puxa. Isso não quer dizer que o luterano está perdido. O luterano que rejeitou a santificação estaria, que quer se agarrar a uma coisa. Veja, Israel comia maná toda noite, veja, note, mas agora no tempo do fim, veja esta casca aqui agora, note, no trigo. O mistério completo da vida está selado dentro daquela casca. Vemos isso em Lutero brotando. Vemos isso no pendão saindo, isso no talo. Chegamos aqui e agora está em forma de casca, quase igual à era pentecostal. Mas o verdadeiro mistério está escondido dentro. Agora lembre-se, de acordo com o Apocalipse, o mistério inteiro do livro está selado com 7 selos, que os reformadores não tiveram chance de apresentar os 4 estágios da reforma. Os 4 estágios de 4 animais que saíram ao encontro dos 4 poderes do mundo. O primeiro que saiu era qual foi o primeiro que saiu? Um leão, para encontrar-se com a era romana. Isso foi a palavra original. Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo mesmo foi encontrar-se com essa era. Qual foi o seguinte animal que saiu? O seguinte, para encontrar-se com outro cavaleiro, qual foi? Veja, aquele primeiro cavaleiro estava vestido de branco, coroado na cabeça, mais adiante, assim por diante, mas um arco sem flechas. Note o segundo cavalo que saiu. O animal que saiu-lhe ao encontro foi um boi. Um boi é um animal de sacrifício. Morreram em martírio durante a Era Negra. O terceiro animal que saiu ao encontro do cavalo seguinte, antes do cavalo da morte sair, morte e inferno. O cavalo seguinte, que foi o animal seguinte que saiu ao encontro do cavaleiro daquele dia, foi o animal com feição de homem. Quantos sabem disso? Era intelectual, os reformadores, Lutero, Wesley, Calvino, Knox, Finney, Moody. Está vendo? Mas então note, o que saiu ao entardecer, uma águia, o profético, outra vez de volta. Haverá luz no tempo da águia. O caminho à glória certamente encontrarás. Oh, igreja do Deus vivo! Queria eu poder vir aqui apenas sentar-me de manhã e ficar o dia todo. Companheirismo com vocês. Quanto a isso, ouçam, acham que não gosto de vocês? Eu amo vocês, meus irmãos. Eu gostaria de ir a toda a organização e apenas crer com cada um, mas veja, simplesmente não pode, quase não existe uma porta aberta para mim. Vou despercebidamente para uma nação agora por causa de organização, porque não deixam o ministério de Deus. Escrevi uma carta em resposta a elas, disse, durante 10 anos tenho tentado ir e vocês, com seu batismo doido, uma delas crê, tem que batizar 3 vezes, uma vez para o Pai, Filho e Espírito Santo, para frente de rosto, e outra disse, não, tem de batizar 3 vezes para trás, uma vez para o Filho, uma vez para o Pai, Espírito Santo, e ambas erradas. Uma disse, e ele batiza-se a pessoa de morte, e ele se inclinou para frente quando morreu, são os batizados pela morte dele. E outra disse que enterra uma pessoa de rosto para baixo, enterra-se de costas. Está um absurdo separando o povo, isso mostra que a inveja, Satanás, não é de Deus, no meio de ambos os lados. Deus não está em nenhum dos lados, mas ele está chamando de ambos os lados. Sai do meio deles e apartados, diz Deus, e a mim vos receberei. Deus os abençoe.